E aí, seus brabos, como vocês estão? Passou-se mais uma semana e nós estamos aqui com mais um conteúdo top pra vocês. Fala aí, Du. Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um BraboCast no ar, vamos que vamos. É E hoje isso o conteúdo aí. vai ser top, cara. A gente vai falar de um assunto que a gente não falou ainda no BraboCast, né? Exatamente. E é um assunto muito pertinente, né? Não tem como você empreender e ter um baita no resultado sem passar por isso. Puta, cara, é um assunto que eu curto demais. Liderança é um assunto que mexe com o meu coração. Top. Eu sinto que eu tenho um chamado nessa parada aí. Sim, Eu sim, sempre você fui muito tem. influente nesse negócio de influenciar pessoas, dar direcionamento. Isso pra mim é sobre propósito. Cara, que top. E é um negócio que, assim, pra mim, eu até falei isso pra você, né? Eu não me considerava um líder. Não me considerava líder. De jeito nenhum. Vai falar, não, eu não tenho perfil pra essas coisas e tal. Só que depois eu comecei a avaliar, acho que até você falou pra mim, caramba, mas você faz as coisas, o pessoal te segue, pô. O pessoal acompanha o que você faz, o pessoal vai atrás, o pessoal faz do jeito que você faz. Eu falei, realmente faz sentido. Aí depois comecei a entender. E realmente, cara, a liderança, ela exige diversos pontos, né? Responsabilidade, exige muita coisa da gente. E porque é o que você falou, você inspira a gente, né? Inspira pessoas. Pode crer. Faz diferença, irmão. Eu acho que hoje o tema vai render bastante e a galera que vai acompanhar a gente aqui no BraboCast hoje vai sair com uns insights cabulosos. E já sabe, né? BraboCast, caneta e papel na mão, vamos extrair o ouro da cabeça do homem que tá desse lado aqui da mesa aqui. É um cara Convidado brabo, hein? muito especial, gente boa. Foi meu professor na faculdade. Eu concluí a faculdade em 2016. E tem um negócio que me marca muito. Foi o meu encerramento, né? A apresentação do TCC lá. O cara me deu 10, velho. O cara me deu 10 É TCC. isso aí. O cara é brabo, Foi gente. a meritocracia, viu, negão? Você não vem não, hein? Foi a meritocracia. Não, mas tô falando que você é brabo, é isso que eu tô falando. Já antecipei a piadinha, já. Top demais. Grande amigo aqui, Rogério Novaes, hoje ele vai vir falar sobre liderança. É um cara que é escritor, um cara que é músico, motoqueiro, consultor, palestrante, pai, marido. E toca gaita. Foda, Oh, toca é verdade. gaita. Qual que é o nome do outro? Guitarra, carrom, Eita, gaita. meu Deus do céu, velho. O cara É. não para, não. Não E ainda para. treina de manhã, viu? Vai pra academia. Boa. Ah, essa molecada vai ver ele aí que vai ficar de boca Puta aberta. Eu quero merda. ver se pega esse homem aí, né? Ah, duvido, viu? Bora lá, Rogério. Se apresenta aí pra gente, cara. Bora lá, galera. Pô, satisfação sensacional estar aqui com vocês. Satisfação demais mesmo de poder participar, né, dessa estrutura do BraboCast, né? Já gostei do nome e gostei da cor do nome. Achei um negócio muito bacana. A energia de vocês dois é sensacional. Você sabe que tudo que a gente tem que fazer na vida depende da frequência que você coloca, né? Então, se você colocar uma frequência baixa, o resultado vai ser baixo. Se colocar uma frequência morna, você vai ser um cara morno, né? E se você colocar uma frequência alta, você vai dar amplitude àquilo que você faz, né? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui: propósito, liderança, frequência, amplitude, disposição. Caraca, que E vamos pra Aí cima, sim. vamos pra cima, cara. Vamos lá, vamos lá. Espero É. contribuir com vocês aí, com o nosso público. Com certeza, com certeza. Bora. Eu acredito que quem tá ouvindo ali deve estar ansioso, né? show de bola. Vai ser top. Cara, eu já quero jogar logo uma pergunta meio polêmica aí. Bora, gosto de Meio polêmica. polêmico. Já começou na polêmica. Tem gente que fala que a liderança vem de berço. Tem gente que fala que é um dom. Você acredita que essa parada é muito voltada pra dom? Vem de berço mesmo ou é treinável? Ah, excelente pergunta, galera. Ó, para começar aqui quebrando já alguns paradigmas, né? Porque quando a gente fala em liderança, tem que falar em quebra de paradigmas. E existe muito isso mesmo. O paradigma de que eu só vou ser um líder se eu tiver nato na minha essência, no meu comportamento, a liderança. Mentira. Isso é mito. Porque você consegue, de fato, através de treino, disposição e mudança de mentalidade, você pode se tornar um grande líder. Lógico que se você tem, de forma nata, natural mesmo, né, um talento para comunicação, um talento para percepções, para influenciar, persuadir, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também depois. Lógico que isso vai ajudar demais na caminhada. Mas o que vai fazer a diferença é a vontade de aprender e a disciplina do negócio, né? Tem muita gente que confunde a liderança com motivação, né? Os grandes líderes são os motivadores. E é uma coisa que eu falo toda semana para os meus clientes, nas mentorias que eu aplico, seja mentoria de carreira, mentoria de negócios, mentoria LinkedIn, enfim, né? Porque eu vivo disso, né? Além de ser professor, a gente está aí ajudando empresas e pessoas profissionais através de mentorias. E eu sempre falo assim, a motivação é um ingrediente fundamental. Você tem que ter motivação, mas não é a motivação que vai levar ao resultado, é a disciplina. E se você tem disciplina para aprender,
para mudar a sua capacidade de ação, de comunicação, se você modela em outros grandes líderes, se aplica no processo. É a frase que eu criei, que eu preciso até registrar essa frase, né? Só tem sucesso quem suporta o processo. Você falou isso da outra vez aqui. Exatamente. Cara, é até legal esse ponto que você tá falando da motivação, né? Algumas pessoas falam que a motivação, ela faz você começar. Mas o que faz você continuar é a disciplina. É a disciplina. Né? É a disciplina. Não tenha dúvida. E aí, assim, já entrando nesse ponto, cara, você acredita que o cara que é um bom líder, ele precisa ter um propósito, um porquê muito forte pra conseguir fazer esse negócio, pra conseguir inspirar as pessoas, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque assim, vamos pensar, nós somos o quê? Nós somos seres humanos munidos do quê? De um corpo, né? Então você tem braços, pernas, você tem aqui o cérebro, você tem o pescoço, o tórax. Nós somos um conjunto, né? Moldado de forma maravilhosa por Deus, né? E isso é uma coisa que a gente tem que agradecer todo dia, porque ele nos deu todos os recursos necessários. Verdade. Né? Então, quando Deus dá recurso para você, e você reconhece que você tem esses recursos, você começa a dar o primeiro passo. Então, isso é uma coisa legal. Você tem que ter o propósito de entender que se você recebeu isso, você tem que valorizar isso. E quando você valoriza o recurso, você fica mais fácil, porque daí o seu propósito ele vai ficando assim, uma coisa tão essencial para você, que da onde que nasce o propósito, né? Por exemplo, vira e mexe me perguntam, ô professor, qual é o seu propósito? E eu sempre falo, meu propósito é educar pessoas, capacitar pessoas, melhorar pessoas, desenvolver pessoas. A minha empresa, a RNA Desenvolvimento Humano, é isso. O propósito da minha empresa é Sobre essa. pessoas. Desenvolver pessoas. Então, esse é meu propósito. Só que é o detalhe, por trás desse propósito, eu preciso alimentar esse propósito todos os dias. Então eu preciso gostar de pessoas, eu preciso ter um alto grau de paciência, escutativa, empatia, flexibilidade. E isso você não conquista só com motivação. Você só vai conquistar com muita disciplina, com muita aplicação. Então quando eu desenvolvo o meu método de trabalho, né, por exemplo, eu tenho o PDC, que é o Método Propósito de Crescimento. Minha mentoria é baseada em cima disso, experiências que eu vivi, o que a vida me deu de presente em aprendizado e também de insucesso, viu, gente? Porque o insucesso, ele também te ajuda a aprender. Eu digo assim, muito do propósito nasce depois de uma dor que você passou. Porque quando você tem um forte impacto emocional em alguma coisa na tua vida, o forte impacto emocional, ele te traz algumas necessidades. E você se mexe. Porque ou você se mexe ou você se entrega. Então a dor, ela gera uma necessidade. Lógico que o caminho do desejo, né, e do amor é lindo, é maravilhoso. Mas geralmente você aprende mais nas dores, nos insucessos, e aí o propósito vai aparecer. Por quê? Mesmo doendo, mesmo você sofrendo, o seu propósito é claro. Aí você sabe por que você está levantando de manhã, você sabe o que você está levando para as pessoas. Cara, é que a dor faz você ficar ruminando aquilo, né? Às vezes você acerta em algo, você vai bem em algo, você comemora, mas você não fica por bastante tempo pensando naquilo. Nossa, o que eu fiz para dar certo, o que eu não fiz? Não. Agora, quando dá errado, aí você fica ali, caramba, e aqui fica aquele negócio ruim. E o sentimento, você falou de forte impacto emocional. Exato. O sentimento, acredito que transforma isso, né? É. Eu tava falando hoje com o Gui, ele já participou aqui com a gente no podcast, que tem uma frase que diz o seguinte, que as suas feridas, as suas cicatrizes, elas servem de cura para as feridas das outras pessoas. Cara, né? Sensacional. Pra essa Então, parada isso. acontecer, você tem que ter um novo significado pra situação, né? Exatamente. Você olhar Exato. pra aquilo e falar assim, eu vou pegar essa parada aqui pra ajudar pessoas. O líder que tem isso na essência, eu acho que é um líder diferenciado. Não é só um cara que pensa, eu tenho que estar à frente. O cara que tem isso na essência, ele quer curar almas, cara. Acho Sem que a dúvida, liderança vai sem muito dúvida. mais profundo do que só estar na frente de pessoas. Tanto que, assim, se a gente pegar nas escrituras sagradas, né, a questão do propósito tá lá, a questão de você melhorar pessoas, desempenhar pessoas. Por exemplo, se você pegar as palavras, nós que, né, que somos cristãos, né, a gente sabe que a comunhão e a fraternidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. Para quem é cristão, comunhão e fraternidade tem que fazer parte da sua vida. E com comunhão e fraternidade, você consegue enxergar propósito. E quando você enxerga o propósito, você com forte impacto emocional, você consegue saber aonde cabe motivação, aonde cabe disciplina. É isso aí. Então, se você tem esse caminho muito claro na tua mente, o que você começa a fazer? Poxa, hoje meu dia não foi bom.
Mas o líder de verdade, que eu sempre levo isso nas empresas, porque as empresas têm um problema sério de liderança. Nós somos uma sociedade, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade muito moldada a uma cultura. Nós temos coisas fantásticas. O brasileiro é um povo maravilhoso. Adoro ser brasileiro e valorizo meu país. E valorizo minha cidade. Só que nós temos uma cultura assistencialista que foi implementada lá atrás. E esse assistencialismo ele deixa a gente muitas das vezes paralisado. E o cara, para ser um líder de verdade, ele não pode ser paralisado, ele não pode ser morno. Ele não pode se sentir, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. O Flávio Augusto fala muito isso, né? Não tem nada tranquilo. O dia que você falar que tá tranquilo, você não tá sendo um líder, você não tá sendo referência para as pessoas. Né? Então, o movimento, ele é para ir contra essa tranquilidade. E o líder ele tem que ser holofote. Então, qual que é a diferença? Uma vez, eu estava na palestra, formação do Napoleão Hill, eu sou mastermind, tenho formação mastermind, e um dos ensinamentos, né, que o Napoleão Hill traz para a gente é a autorresponsabilidade. A partir do momento que você assume a responsabilidade, com forte propósito, com forte impacto emocional, sabendo exatamente onde você quer chegar, o que você faz? Você vira um holofote. O líder, ele é a luz que ilumina o caminho seu e dos demais. E nós temos muitos chefes. Dentro das corporações, hoje o chefe ele é o abajur. Ele faz muito luz sobre si próprio e pouca luz sobre os outros. E o líder ele precisa entender que ele tem que ser muito mais holofote e menos abajur. Eu nunca mais esqueci disso. Porque não é fazer luz sobre si próprio. Qual que é a diferença entre os dois? Porque isso aí veio meio que... Eu fui chefe em um momento. Quando a primeira vez que eu peguei um cargo dentro de uma organização de liderança, na verdade eu fui chefe. Porque eu aprendi a ser chefe, não a ser líder. Nunca tinha feito um curso, não tinha feito nada, então na minha cabeça era assim, cara, vocês estão aqui para trabalhar, vocês são registrados, vocês têm que garantir o seu salário, me entrega resultado. É isso. Exato. E aí a cobrança era pesada, né? Perfil de dominância lá em cima, sem consciência, então ia para cima. Só que isso, depois eu via que, cara, não performava tão bem assim, porque era tudo muito ferro e fogo, as pessoas ficavam tensas, não tinha ninguém que saía fora da caixinha, não tinha ninguém criativo, porque ficava meio assim. Então, na sua opinião, qual que é a diferença aí entre esses dois? Cara, eu tava esperando algo assim pra gente falar. Eu sempre digo assim, o chefão, né? Ele é aquele cara que ele tem um sistema que pode até funcionar, mas ele fadiga, ele estressa, ele desgasta, inclusive emocionalmente. E o líder, ele tem um outro caminho, porque ele gera autoridade e não autoritarismo. É uma grande diferença. Então, até nos livros mais antigos que a gente tem, sociedades mais antigas que a nossa, você pegar lá a sociedade, lá, o Antigo Egito, os romanos, já existia isso. Já existia isso. E por que você pega o Xerxes, por exemplo, na história dos 300 de Esparta, por exemplo, top né? demais Você pega o Xerxes, que era extremamente autoritário, e Leônidas, que era um cara que gerava autoridade. E por que o Leônidas gerava autoridade? Porque Leônidas ia e fazia junto. O Xerxes, ele mandava e não fazia junto. Ficava sentado em cima do carruagem. Exatamente. Então, desde que o mundo é mundo, você tem mentalidades de chefe e mentalidades de liderança. O que você está a fim de pegar? O que você está a fim de aprender? Aonde que você quer transitar? Então, tem muitas empresas com potencial enorme, com produtos excelentes, com qualidade percebida, ISO daqui, ISO de lá, mas não consegue montar times. Então, são empresas que geram resultado, mas com turnover tremendo. Que as pessoas pedem demissão, não da empresa, pedem do chefe. Não aguenta, né? Elas pedem demissão do chefe, não da empresa. Tem uma frase, se eu não me engano, é Martin Luther King que fala: se o líder senta, o liderado para. Se o líder anda, o liderado senta. Se o líder corre, o liderado anda. Se o líder voa, o liderado corre. É isso aí. Cara, isso é estar à frente o tempo todo. A todo tempo. É isso. É todo tempo. E o líder é o seguinte, qual que é a grande missão do líder? Voltando no propósito. Quem entende que vai caminhar realmente, que quer caminhar pela liderança, uma das primeiras bases de mentalidade é servir. O líder ele tem que entender que ele tem que servir. Porque para mim cobrar de você, eu tenho que te dar recursos, eu tenho que te instruir sobre esses recursos, eu tenho que buscar os resultados com você. É o que a gente chama na mentoria ou nos processos de coaching e tal, nós chamamos de follow-up. Eu tenho que acompanhar você. Eu tenho que mostrar para você o caminho. Vai chegar um momento que você vai desmamar de mim, né? Você vai desconectar porque você vai falar, poxa,
ele me deu recurso, ele me deu atenção, ele foi empático comigo, ele entendeu que eu precisava. Aí depois é a hora de cobrar os resultados. E aí você tem como cobrar. Só que aí o líder ele tem que saber o seguinte: existe um campo de ouro que ele chama de tríade, né? Tríade de competência. Você precisa ter autoridade, influência e persuasão. Se você tem autoridade e não autoritarismo, você fala, os seus liderados te ouvem. Porque ó, o homem está falando e ele sabe do que ele está falando. Sim. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer. Depois você tem que gerar o campo de influência. E o campo de influência é quando você consegue, além da autoridade, vender a sua ideia e as pessoas começam a comprar aquela sua ideia. Você está influenciando pessoas, porque você está impactando elas, seja numa venda, seja num processo de mentoria, seja num aprendizado professor e aluno. O professor que ele tem autoridade na sala. E eu posso falar isso, você sabe disso, você foi meu aluno. Eu era um dos professores mais jovens na minha época na faculdade. E eu era um dos professores que era mais jovens, que a pessoa olhar a mim, ele não fazia ideia. Na primeira aula ele falou, pô, esse moleque vai falar para mim. Mas na hora que me dava o palco, não me dava a sala, você lembra, né? A galera parava pra ouvir, né? Então, eu usava todos os aprender. recursos que eu tinha. Eu brincava que eu era o professor GLS, giz, lousa e saliva. Então tinha professor que só usava data show. Putz. Como que você vai gerar uma autoridade? Acabou a luz. Eu cheguei da aula com a sala, a faculdade sem energia. Professor, fica tranquilo, nós vamos acender a luz do celular, continua a aula que tá bom. Os caras não vão embora pro bar, não. Fica Não, lá, velho. Eu tenho um episódio que ficou 12 alunos numa sala, a faculdade sem luz, e eu continuei minha aula. Porque os caras falaram, professor, não para não, nós queremos ouvir. 12 alunos, a sala tinha 70, mas 12 queria me ouvir. Isso você mostra que você tem o domínio, a autoridade, tem a influência, porque eles estavam se sentindo impactados pelo que eu estava falando, ensinando. E aí, vem a persuasão junto, né? E aonde que é a persuasão? A persuasão é na hora que você começa a perceber que as pessoas né, quem foi o aluno dedicado, né? Como você foi um aluno dedicado. Ó, foi aluno dedicado, viu, pessoal? Aí, ó, mereceu. Tirou 10 do TCC. Tirou 10 do TCC. Quando você persuade, a persuasão é isso. Você fala, poxa, professor, quantas vezes, né? Eu me lembro muito bem disso, você e outros alunos. Professor, ó, fez muita diferença o que você falou para mim, eu vou levar isso para o meu trabalho. Eu vou levar isso para minha empresa. Eu vou levar isso para minha casa. Então, quando você tem essa tríade funcionando, autoridade, influência e persuasão, cara, é o caminho do líder. Cara, é o caminho do líder. E assim, eu acredito que a maioria que vai estar assistindo aqui junto com a gente deve estar pensando assim, mas como é que eu crio isso? Como que eu consigo ter? Vamos começar por autoridade. Né? Como que eu consigo ter autoridade com as pessoas que trabalham comigo? Sou líder aqui, estou na posição de líder, mas não me sinto líder. Como que eu crio autoridade? Legal. A criação de autoridade, e aí vem uma lição número 1 também, que já é desde o início dos nossos tempos. Exemplo. Você tem que começar a autoridade pelo exemplo. Cara. Como que você é o líder, você quer gerar autoridade se você chega atrasado todo dia? Se você só sabe jogar a meta na mesa e na reunião e não faz junto. Então você tem que dar o exemplo. Porque o dia que o seu liderado perceber que você é um bom gerador de ordens, mas você mesmo não sabe fazer o que você está solicitando, você não gera autoridade nenhuma. E hoje nós vivemos num tempo que os profissionais da gestão 4.0, que é a que nós estamos vivendo hoje, né, 4.0, e algumas já até 5.0. Principalmente os jovens. Se você pega hoje um cara da geração Z, geração Millennium aí, ele está te analisando. O cara que é da geração X, que é a minha, que é o cara lá dos 40 para cima, ele até faz e não questiona muito. A nova geração não, a nova geração é muito questionadora. E se o líder dele ou dela pede uma coisa e ele fala assim, mas como que você faz? Ele não sabe dar a resposta, não gera autoridade. Já era. Já credibilidade vai lá embaixo. Já era. Credibilidade Pra vai lá mim, embaixo. cara, a maior referência de liderança é Cristo. Sem dúvida. E uma coisa que eu acredito que compõe essa autoridade é o servir. Olha o exemplo que ele dá, cara. Ele pega e lava os pés de todos os seguidores dele, cara. Perfeito. Olha a lição aí. Pô, os caras ficam constrangidos com a atitude dele. É interessante também que no episódio ele pergunta pros caras assim, quem que é o maior? É o que está à mesa ou o que serve à mesa? Exato. Pô, Exato. tem gente que pensa, não, o maior é o que tá na mesa. Não, cara. O maior é o que tá servindo a mesa. Exatamente. O líder que sabe fazer isso com amor, cara, ele deixa um legado no coração da galera. E é legal isso que você tá falando. Se a gente trazer pro mercado de trabalho, eu sou um cara assim que a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Que eu gosto de sair, eu tô sempre no circuito, né?
frequento bastante restaurante, bares, lugares, e a minha profissão também pede isso. Sim. Às vezes network com clientes, com amigos e tal. Por gostar de música e tal. E uma coisa que eu observo e eu sempre aprendi na minha vida: garçom. A profissão do garçom, cara, é a profissão das mais interessantes que tem. Porque o cara que é garçom com propósito, ele tem uma autoridade no bar, cara, mais do que o dono. As pessoas chamam o garçom pelo nome. Ele conquistou. E por quê? Porque ele serve bem. Ele não espera o cliente pedir. Ele já tá lá. Consegue antever. É outra coisa. Então, assim, hoje o pessoal fica falando, pô, eu vou estudar TI, vou ser engenheiro e tal. E tem profissões, cara, que você, como a do garçom, por exemplo, que você tem uma aula de liderança, uma aula de autoridade, uma aula de servir, né? Então, a gente precisa começar a ter mais percepção das coisas. O mundo vai ficando cada vez mais tecnológico e menos analógico, mas quando a gente fala de comportamento, ainda tem coisas que deveriam ser aprendidas lá atrás, que estão aí para nós, tá na nossa cara e a gente às vezes não aprende. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em usar um aplicativo, fazer alguma coisa e tal. Cara. Né? Eu acredito que, na verdade, o que está causando isso é essa aceleração dos tempos, né? Sim, A sem tecnologia dúvida. e tudo mais. Hoje, tudo que você precisa, a tecnologia faz por você. Você não precisa estudar, você não precisa ir atrás, não precisa... Exatamente. Então o negócio está muito acelerado. Muito acelerado. E isso faz com que as pessoas acabem deixando isso de lado. E liderança é comportamento, cara. 80% é comportamento. Quando você perguntou lá atrás para mim se dá para aprender a ser um líder, lógico que dá. Se você tem técnica, você se aplica a técnica. Você vai com disciplina, se aplica. Isso é uma boa. Você tem que se aplicar. Você começar a se treinar, o autoconhecimento. Isso. Um dos maiores líderes que o Brasil já teve no esporte, Bernardinho. Esse é técnico brabo, da hein? seleção de vôlei. Já fui em palestra dele. Sim, eu assisto de vez em quando. Esse cara, ele é um cara que, tipo assim, ele foi um jogador extraordinário. Teve jogador mais extraordinário que ele na geração dele. Mas o que ele não foi de extraordinário na raça, na técnica, no talento, às vezes, lá atrás, ele foi como líder, como técnico, mas ele se aplicou. Os times, as seleções que o Bernardinho liderava, cara, é brabo cast lá o negócio, né? Ele ia lá, ele ia no brio da pessoa. Primeiro ele ia no comportamento, depois ele ia pra técnica e pra tática. Porque ele sabia que se ele não ganhasse o coração da jogadora dele, do jogador dele, ele não ia conseguir apresentar propósito nenhum. E você vê, o Bernardinho, ele é um cara que hoje ele tá em tantos palcos dando palestra. Por quê? Porque ele transforma vidas, ele transforma pessoas. Então o líder, ele tem que ter essa noção que se ele quer ter autoridade, ele precisa dar o exemplo. Se ele quer dar o exemplo, ele tem que saber influenciar. Se ele saber influenciar, ele consegue persuadir, né, fazer pessoas ser tão bom ou até melhor do que ele. Até melhor do que ele. Esse é um grande legado que o líder tem que deixar. Eu acho Aí que chegou esse é no o diferencial. Aí chegou no ponto. Aí sim você se destaca como líder. Exato. Quando você cria novos líderes. Exatamente. Quando você consegue, através da sua atitude, do seu exemplo, né, que você falou, o cara fala, caramba, eu quero ser como ele. Tem muito empresário, Não é? cara, que, tipo, quando ele vê alguém se destacando, ele se preocupa. Fala assim, pô, o cara tá roubando meu brilho. Ele vê aqui. como uma ameaça. Ele vê como uma ameaça. Sim. Isso já aconteceu comigo. Eu tive uma Sem experiência dúvida. trabalhando num lugar Eu assim. também. E me dispensaram da empresa porque, pô, cara, os funcionários chegam aqui, não me procura mais, só procura Exatamente. você. Cara, é louco Você você tá ter que aparecendo- ouvir isso, né? Eu fiquei, caraca, mas como assim? Pô, eu tô sendo mandado embora porque eu sou bom? Exatamente, foi isso que Eu ele tô sendo falou. mandado embora porque eu gero resultado? Cara, o pior é o cara ter Doideira. coragem de falar isso, né? Exatamente. Se eu sou um desse, eu nem te falo nada. Não. Eu te mando embora e pronto. É Agora aquele eu quero ter negócio, falar né? isso. É sempre aquele negócio. Eu acho Pô, que a pessoa veja quer doer bem, menos. nós estamos fazendo uma reestruturação aqui na companhia. Essa reestruturação não é nada contra você, mas é uma reestruturação. Cara, é mente muito complicado. pequena, cara. Esse foi um dos motivos de eu rasgar também a CLT e virar empreendedor. Porque quando você começa a falar, pô, peraí, o cara quer que eu seja um tarefeiro, ele quer que eu seja... Um robozinho, né? É um robozinho. Lembra do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Que é um dos maiores filmes, né? Que o cara saía todo mecanizado. Eu falei, não, peraí. Poxa, eu posso ser mais que isso. Eu quero ser mais que isso. Então, se aqui eu não puder mostrar minhas habilidades e competências, eu vou achar um jeito de onde eu vou colocar É isso aí. isso. E é legal porque, assim, as empresas hoje, ela fala muito assim, soft skills, hard skills, né? Tudo muito bonito, né? Missão, visão e valores, né? Governança corporativa. E eu trabalho com isso, né? Estou dentro das empresas. Aí tem aquele saguão bonito, com a secretária bonitona lá, com as plaquinhas de acrílico lá, missão, visão e valores. E os líderes chegam e falam, mal fala bom dia. Mal faz um processo de feedback com o seu liderado.
não querem fazer avaliação 360 graus com medo do que os liderados vão falar dele. O líder quer avaliar o liderado, mas ele não quer ser avaliado. Exato. Pô, aí é Ele só fácil, tem né? um título, né? Porque a essência dele não tem nada a ver com essa parada. Não tem nada a ver. Aí ele tá sendo um Xerxes da vida. E nunca vai ser um Leônidas da vida, né? Cara, você falou um negócio aí que ficou gravado aqui, eu segurei. Você comentou que o líder é o cara que tem que fazer junto. É o cara que tem que instruir, é o cara que tem que estar ali servindo. Perfeito. Mas como fazer isso sem que isso se torne uma dependência do liderado? Aí é legal, porque, ó, nós temos os estilos de liderança, né? O bom é isso, né? Através de tentativa e erro, desde a Revolução Industrial para cá, o americano, o japonês, alguns países europeus, principalmente no pós-guerra, eles precisaram entender que o mundo já não era mais conquistado por território, e sim a ser conquistado por processo mercadológico. Então saem os poderes bélicos, as conquistas territoriais por guerra, para ter conquistas mercadológicas. E aí os primeiros pesquisadores, os teóricos, né, como a administração moderna, através do Fayol, o Taylor, o Fordismo, esses caras começaram a fazer, através de tentativa e erro, analisar processos. E eles começaram a perceber que, analisando processos, existia uma parte mecânica, que o mundo precisava ser mecanizado, precisava trazer novas tecnologias, mas existia coisas comportamentais que afetavam de forma muito assim crucial o resultado da empresa. E é aí que eles começam a perceber que tem que ter estilos de liderança. Então, por exemplo, na primeira era da Revolução Industrial, nós tínhamos uma liderança muito autocrática. Fala quem manda, obedece quem tem juízo. Então, o autoritarismo, que não é autoridade, já vem um pouco dali. Até porque era Nessa época o chicote estralava. estralava. E era um legado do que antes de ontem estava tendo guerra. Então, tinha muito disso. Era como uma hierarquia de quartel mesmo. General, tenente, coronel, né? Era aquele mais ou menos isso. Depois da teoria da administração ficando mais moderna, os líderes autocráticos passaram a ter uma liderança um pouco mais democrática. Então você tinha o autocrático, aí alguns líderes começaram a entender que eles tinham que ser mais democráticos. Então, o que é o líder democrático? Ele já fazia perguntas, ele já queria ouvir um pouco mais seus liderados, e com isso ele tomava algumas decisões depois, porque ele pesquisava, ele ia a campo. Então, deixa eu ouvir o que o operador da máquina está precisando. Deixa eu ouvir o que o pessoal de campo está precisando. E ele já ouvia, coletava esses dados, então foi chamado de estilo democrático. Depois veio, continuando a modernidade, veio um estilo de liderança chamado, vamos dizer assim, que é o estilo mais liberal. Né? Que é aquele chefe, ou melhor, aquele líder, que ele já começa a iluminar mais o caminho e ele delega, ele pega uma espinha dorsal e fala, pô, peraí, eu sou o líder aqui, mas eu tenho o Estevão e o Eduardo, esses caras estão se destacando. Chamo vocês dois e falo, olha, eu tenho um plano para vocês. Eu estou vendo potencial em vocês. O líder sou eu, mas vocês podem um dia estar aqui comigo também. Ou estar no meu lugar. Top. Então, eu preciso que vocês sejam a minha voz, vocês sejam o meu amortecedor lá junto com a equipe. Então, é a liderança mais liberal, que assim, eu sei que eu sou líder, eu assumo minha responsabilidade, entrego para vocês, que são minha espinha dorsal, delego, né, algumas premissas, e eu libero, por isso é o líder liberal, né, eu libero vocês para levar a minha voz lá, ser a minha voz em você e em você. E aí hoje nós estamos vivendo uma nova era, que é a era da liderança integral ou da liderança situacional. O que é essa? Essa é a mais moderna de todas. Que eu detendo de comportamento evoluídos, mentalidade, mindset de líder, de tudo que nós já falamos, com propósito, com missão de carreira, com foco no servir, dando exemplo, gerando autoridade, influência e persuasão, eu consigo, com todos esses recursos, ser um líder situacional. Eu não sou nem liberal, nem democrático, nem só autocrático, ou melhor dizendo. Eu consigo aplicar esses estilos de liderança mediante a situação. Porque eu tenho recurso para chegar lá e falar, não, peraí. Ontem eu fui um líder muito liberal com esse cara aqui, mas ele não está dando mais resultado. Opa, então eu tenho que chamar ele, eu tenho que ser um pouco mais autocrático, vamos dizer assim. Então eu utilizo das outras teorias para ser um líder situacional. Só que para isso ele tem que deter de uma comunicação É isso que eu ia falar. top. Excelente. Ele tem que deter de um muito bom. comportamento... Então, mas aí que tá, né? O que é alta performance em liderança? A alta performance é exatamente isso. Quais são os recursos? Qual é a disciplina que se aplicou dentro do processo? Porque na hora que você tem os recursos, você só vai buscar mediante a situação que você está inserido.
Isso não é fácil. Tanto costumam dizer que, tipo assim, em torno de 3% a 5% dos líderes conseguem chegar nesse nível. Nós temos uma média de 90% a 95% das outras pessoas que elas se auto-rotulam e ficam, não, eu sou líder situacional, eu sou líder autocrático, porque para mim esse negócio de muita motivação não serve. Para mim o negócio tem que ser na pressão, né? E ele não tenta se permitir a aumentar o sarrafo. Precisa ser um camaleão, na verdade, né? Exatamente, cara. E as pessoas hoje, o que o mundo tem hoje? É um mundo extremamente competitivo, é um mundo que muitas vezes oprime através dos resultados. E você tem que ser amigo da meta, não inimigo da meta. E para você ser amigo da meta, primeiro você tem que ser muito comportamental. O comportamento que o líder leva para você enxergar e o seu liderado ver a meta, tem que ser muito assim, ó, uma mindset lá em cima, uma disciplina. Então eu vou ensinar você a ser disciplinado. Eu vou ensinar você a encontrar motivação onde você acha que não tem. Eu vou mostrar para você, eu vou servir você, eu vou fazer com você. Eu vou fazer o rapport. Olha lá, outra dica bacana. Rapport, que é a conexão. Primeira coisa, você tem que fazer conexão. Isso é comportamento. Então eu tenho que fazer rapport. Depois do rapport, eu tenho que fazer follow-up. Eu tenho que acompanhar junto com você. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou colher feedback. E aí, Eduardo, o que você achou de tudo que nós fizemos juntos, dessa conexão? Fez sentido para você? Fez? Então agora é contigo, tá na tua mão. O que eu precisava te dar, eu te dei. Agora Acompanhou, agora solta. Agora voa, né? É aquilo que eu falo. Desmama, né? Joga o filhotinho de águia no precipício, ele vai ter que bater asa, né? Ele vai ter Cara, que não voar. tem que reter, não. Acho que tem que liberar o potencial das pessoas. É o Né? que faz sentido pra quem é líder, né? Eu acho que se tivesse uns 10 caras que nem eu na minha empresa, no meu negócio, eu ia ficar muito feliz, velho. Caraca, Só que velho. aquele negócio também, né? As diferenças têm que se juntarem, né? Porque, por exemplo, quando você fala de comportamento, por exemplo, hoje de manhã eu estava numa empresa e lidando com o departamento de vendas que está numa fase complicada, por conta de comportamento, não por conta de técnica, não por conta de falta de recurso. Problema comportamental. Esse é mais difícil mexer. Aí eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte, aí eu fiz uma aplicação de um teste comportamental chamado DISC. Você já deve ter ouvido falar. Bom. E lá você tem o dominante, que você falou, tem o influente, você tem o estável, você tem o conforme. A empresa, porque assim, qual que é o DISC da empresa? Qual que é o DISC predominante do negócio? Porque o negócio tem que ser enxergado com uma personalidade também. Aí tá bem dentro da cultura? Então, tá. Dentro da cultura, da missão. E eu percebi que essa empresa, ela tinha ela tem uma característica de ser conforme, porque ela trabalha com métodos e processos sob medida. Só que no departamento de vendas, só tinha um influente e um estável, não tinha nenhum conforme. E aí, o que acontece? O influente matava o cara. Exatamente. Então, aí, eu cheguei lá e falei assim, ó, o problema é comportamental. Aí, na hora que eu comecei a desvendar os modelos comportamentais para ela, nossa, eu sou assim mesmo. Caramba, professor, é verdade. Agora você está falando, você está me lendo. Parece ter uma bola de cristal, né? Você é o mago, né? Exato. É o mago. Aí eu falo assim, pô, né? Falei, caramba, entenda as suas potencialidades, entenda onde tem as suas interferências e o que falta em você, de repente, está no outro. De repente, o que falta de controle e monitoramento no influente, tem no conforme. Aí eu vejo que ele é conforme, ele é bom de método de controle. Eu falo, Eduardo, pô, como é que você faz isso, cara? Cara, eu admiro esse seu trabalho. Eu tô precisando ser um pouco mais detalhado no meu relatório. Rogério, se você fizer assim, assado e tal. Por quê? Porque você vai modelar, você não vai perder a sua característica de influente, mas eu posso aumentar um outro perfil. Por isso que a gente fala aqui, tem o alto DI, que é dominante influente, o alto ID, ou o alto SC ou CS. Eu, por exemplo, sou um influente conforme, eu sou um IC. Eu sempre fui muito influente em todos os disques que eu pratiquei na minha vida. É nato de mim, é uma questão da minha personalidade ser influente, mas ao longo da minha carreira eu precisei aumentar o conforme. Professor. Exatamente. Método, disciplina, controle, planejamento. O meu é ID. ID, é influente dominante. E o meu é o contrário, DI. DI, dominante influente. Então, assim, o líder, ele precisa entender disso. Precisa. E o líder, ele precisa incentivar que a empresa treine os seus liderados, ele treinar. Cara, então parece que não é tão simples ser líder, né? Não é simplesmente você decidir abrir uma empresa e achar que você vai ser um bom líder, ou não é simplesmente você pegar um funcionário que é muito bom vendedor, ou que dá muito resultado na área dele como operacional naquela área e jogar ele achando que ele vai fazer os outros dar o mesmo resultado, porque não vai. Não vai. Putz, porque tem um discernimento, né?
Então, mas aí o líder acima também às vezes falta, né? Falta. Eu vejo, por exemplo, quando me colocaram nessa área, depois, primeira vez que eu ouvi falar de coaching, de autoconhecimento, foi através de um líder. Ele era, inclusive, era filho do dono, cara. Ele chegou em mim e falou assim, Estevam, pô, você tá nesse cargo hoje, mas onde você quer chegar? Eu falei, não, eu quero chegar numa posição X. Ele era gerente geral. Eu falei, cara, sabe o que você precisa fazer pra isso? Eu falei, eu preciso performar, preciso dar resultado pra vocês. Exatamente. Ele falou, cara, faz o seguinte, faz faz sessões de coaching, contrata um coach de liderança. É Eu isso nunca mais aí. esqueci isso. É isso aí. E aí depois eu acabei conhecendo o coach. Na época eu não fui. Na época eu acabei meio que ignorando e continuei, né? Porque foi uma única vez que ele falou isso. Perfeito. Mas, cara, era exatamente o que eu precisava. Exatamente. Porque aí eu ia aprender a ser líder de É fato, isso aí. entende? E muita disciplina, vontade de aprender, método, processo. Só tem sucesso quem suporta o processo. E pegando isso para fechar esse contexto, você acabou falando um negócio que é bacana. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma cultura de coaching, de mentores, de muito tempo. Sim. Então, hoje, por exemplo, você vai falar com um executivo nos Estados Unidos, tem executivo que ele tem um mentor de saúde, o coach de preparação física, o coach de liderança. Ele tem 3, 4 profissionais. Ele vai se tornando um líder multidisciplinar. Essa é a jogada. E depois banalizaram um pouco o coaching, teve algumas coisas... Misturaram muita coisa. Misturaram. E como em qualquer área, você vai ter o excelente advogado, o advogado razoável, o advogado ruim, medíocre. E tem mediocridade em tudo, gente. Verdade. E tem potencialidade também em tudo. Então, assim, eu quero ser um líder que potencializa. Eu não quero ser um líder no cargo, mas que tenha mentalidade de chefe. Né? Então, você tem que entender essas coisas. E aí o comportamento fala mais alto. Então, para você entender de comportamento, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente você vai fazer isso sozinho. Se você tiver um profissional do seu lado, um mentor, um coach gabaritado, treinado, preparado para fazer isso, cara, você encurta o caminho. Assim, não é que encurta, mas você vai aprender com alguém que tem muito mais experiência. Encurta, né? É porque a gente fala em encurtar, às vezes parece que vai ficar mais fácil, né? Como diz o Flávio Augusto, não existe nada tranquilo. Vai doer, vai ter que doer. Sim. Porque o meu trabalho como mentor, ou um coaching, por exemplo, tem hora que você tem que falar umas verdades pro seu mentorado, que o cara, tipo assim, o cara quer sair dali, ir embora e não voltar mais. Ou ele quer falar um monte pra você. E já aconteceu isso. Eu já tive mentoria de liderança e comunicação. O cara falou, professor, eu percebi que o seu trabalho não é exatamente o que eu estava procurando. Obrigado pela primeira sessão, vamos acertar aqui, mas não era isso que eu queria. Eu falei, apertei a mão dele, beleza. Mexeu com ela. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Passou uns 3 meses, ele voltou. Professor, precisamos conversar. Eu acho que eu não interpretei direito, os resultados não estão chegando. Não tá... Por exemplo, mentoria LinkedIn, que eu faço bastante. A gente fala de liderança. Aonde que é a liderança de mercado hoje para você vender suas ideias, gerar influência e persuasão na rede? É o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que qualquer grande líder ele precisa saber usar aquela plataforma. É uma forma de liderar, porque as companhias utilizam o LinkedIn para buscar, inclusive líderes, mas para contratar pessoas. É o poder da autoimagem. Um líder tem que saber vender a imagem dele e ele tem que saber analisar a imagem de quem ele quer no time dele. Olha, eu preciso de um influente, de um conforme, eu preciso de... Já imaginou um departamento só com dominante? Nossa, tira Cara, porrada de bomba. O líder ele tem que ter o coração aberto, o coração ensinável, até o fim da vida dele. É isso aí, cara. Porque ele não vai conseguir ver tudo. Hoje a gente fez uma reunião na loja, eu tava conversando e eu falei pra Bruna, que é a colaboradora lá, você tá aqui, você tá de linha de frente, tem coisas que você vai ver que eu não vou ver. E se você veio e me alertar, isso é bem-vindo. É isso aí, exato. Agora, se o cara fecha o coração, não quer aprender, que nem Pronto, esse ferrou. seu mentorado aí, fala, puxou minha orelha. Isso Cara, exatamente. já começa a barrar o crescimento aí. Você parou de crescer, cara, você tá morrendo. Parou de aprender, você tá morrendo. E o cara que tá de pé pra ensinar tem que sentar pra aprender. Isso faz diferença. É que aí, você não aí você aprender, precisa colocar como o você ego ensina, sentado, cara? né? Exatamente. Acho que o cara que tem essa essência de liderança, ele tá aberto, cara, pra aprender, pra depois poder ensinar, pra multiplicar. Cara. Tem que amar o ensino, tem que amar o aprendizado, isso faz diferença. É isso aí, a vontade de aprender. E aí entra uma parada que, assim, que eu vejo muito. Cara, às vezes a pessoa ela só tá querendo um cargo de liderança pra ela poder ser reconhecido como líder. Exato. E ela quer o Status título. e grana, né? É o ego. E aí ela quer ego. É Ela o quer ego. que as pessoas olhem pra ela e falem assim, não, ó, o fulano, meu filho, ele é gerente geral na empresa X. Exatamente. Meu filho é o esse diretor. Esse é o homem. Esse é o cara. E aí esse cara fica desafiador pra você conseguir ir lá e falar pra ele as verdades. Exatamente. Entende? Ele não vai querer ouvir.
E aí, às vezes, o colaborador, por exemplo, não tô falando que ela é assim, mas às vezes ele muda de empresa, ele não consegue falar o que ele pensa, o que ele acredita que é certo, porque ele fica com medo de levar uma trucada, porque vai que eu falo pro Eduardo, né? E aí ele pega e acha que eu tô querendo saber Exatamente. mais do que ele e me dá uma pancada. Exatamente. E você quer Pode ver, crer. e você quer ver um negócio que é outra dor da nossos tempos modernos aqui, né? No mercado de trabalho e tudo mais. Questão de legado. Porque o grande líder, ele tem que, por exemplo, imagina um CEO de uma empresa, sei lá, uma Coca-Cola da vida. Quantos anos tem a Coca-Cola? Quem fundou a Coca-Cola nem aqui mais tá. Mas a empresa tem que saber gerar legados. As pessoas passam, a organização fica, né? Agora, para isso, como fazer a estrutura de legado? Tanto que isso acontece muito com empresas familiares, um problema terrível. Porque muitas das vezes o pai acha que o filho vai ser igual a ele ou melhor do que ele, e o filho não fala, não, mas quem perguntou pro filho que ele quer ser dono da empresa? O filho quer fazer uma outra profissão, que seguir um outro caminho. E aí o líder, que é o pai, ele acha, não, mas eu construí essa empresa, Tem que ser assim. você é obrigado a dar Fez sequência nenhuma análise nisso. DISC do filho, pô. Não é? Não é? Aí o que que acontece? O que que acontece? Algumas novas mentalidades, novos mindsets, novos comportamentos que sempre vêm, graças a Deus. Como já diria na música da Elis Regina, o novo sempre vem, né? Que na verdade é do Belchior, mas gravado pela Elis Regina também, né? É o novo sempre vem. Muitas das vezes, esse cara fala, não, peraí, eu não vou ter um legado na minha família. Aí ele pega um cara que começou com ele como operador. E esse cara foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje ele chegou lá em cima, ele chega para esse cara e fala, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho mais 5 anos aqui. Daqui 5 anos você vai ser o próximo CEO. Cara, dá água pra quem tem Cara, sede. Exatamente. Já E esse era. cara, o que que ele faz? Ele cria um legado tão forte que essa companhia, porque daí para esse cara que vai ser o novo líder, essa é a missão da vida dele. Cara, o mestre de novo, ele precisou de 12. Não é? Ele multiplicou a partir de 12. Passou mais de Exatamente. 2000 anos, essa parada Exatamente. continua multiplicando, cara. Começou lá com Pedro, depois Paulo, João, Mateus, vamos Ô, embora. Rogério, eu acredito que isso é causa. O Isso. líder tem que ter uma causa, tem que vender um futuro, É, tem que é vender isso um aí. propósito. A gente tava falando sobre Como isso você vê esse essa dia, né? parada? A gente Só vai tem um conversar sobre detalhe. isso. Só tem um detalhe. A causa é fundamental. Só que se a causa sem um propósito claro, porque assim, toda causa tem um efeito. Sim. E é no efeito que vem a dor e a necessidade. Aham. Se você está tendo dor e necessidade sem propósito claro, você abandona. Você abandona. Aí você volta a ser chefe. É esse que é o problema. Clareza de destino É, clareza. e a causa pra é. manter E o na rota. idealismo, ser visionário. Por exemplo, você pegar o Disney, quando todo mundo falava, esse cara é louco. Que ele chegou lá no começo da vida do empreendimento dele, ele levou a galera num pântano fedorento, lá no estado foda da essa Flórida, e falou assim, história, ó, Só ele eu vou enxergar. construir um castelo aí. Os caras, o quê? Castelo aqui nesse pântano fedorento? Você é louco. Aí tu vai embora. Aí ele cria a célebre frase, né? Que ele fala, se é possível pensar, é possível realizar. E ele realizou. Dentro de onde era um pântano fedorento, tá lá o maior parque de diversão do planeta, né? Mundo da fantasia. Inclusive fala aqui na estreia, né? Eles foram cortar lá o cordãozinho de Isso. inauguração. Exato. E ele já não estava mais entre as pessoas. Sem dúvida. Tava a mulher pra representar e o orador foi muito eloquente. É. Pena que o senhor Disney não tá aqui pra poder ver isso. Aí quando ela pega o microfone, pega a vez, ela fala, ele foi o primeiro a ver essa parada. Exatamente. Ele viu primeiro do que todos nós, cara. Isso é muito foda. Isso que você está falando me lembra uma célebre frase do Rodin, que é o criador. Ele era um artista, né? Artista plástico, escultor. E ele tem a famosa estátua do pensador. Sabe aquela Sim, estátua do pensador? sim. Chama Estátua de Rodin. Aí foram perguntar, porque é uma das obras mais magníficas do tempo moderno, né? Que é a Estátua de Rodin. Que eu não sei agora em qual museu que tá. Tá no Louvre da França, eu não lembro agora. Me perdoem, não lembrar. Dá um Google aí depois. É. Essa estátua de Rodin, foram perguntar para Rodin como que ele esculpiu. Ele falou, eu não esculpi nada, ela já estava lá, eu só tirei as arestas. Nossa. Olha a capacidade do cara responder. Essa foi braba, hein? Pô, o cara chegar e falar assim, ó, eu não esculpi Cara, é nada. louco Aí, isso. o Rodin, o pensador já estava lá, eu só tirei as arestas. Eu vi Nossa, ontem, essa cara. eu curti. Ontem nós demos um treinamento aqui pro pessoal de autoimagem, né? E aí eu tava dando uma olhada antes de vir tinha uma frase falando de Michelangelo, né? Sim, Diz que outro quando ele esculpia, ele sensacional. falava a mesma coisa. Ele falava assim, não, eu simplesmente vou tirando Exato, os excessos. os excessos. E aí acaba chegando naquilo que precisa. E querendo ou não, nós precisamos passar por isso. Exatamente. É uma lapidação, cara. Você veio, é uma matéria bruta. Exato. Você precisa vir lapidando.
Só que como que você vai fazer essa lapidação? É através de autoconhecimento, é através de autoconsciência, de observação, de Mindset. parar, escutar os outros, ouvir as pessoas certas, claro, né? E você vai se construindo. É isso Você aí. vai se construindo. Ele vai se Você chega aqui no construindo. mundo uma criança, um bebê. Exato. Você não tem todas as habilidades, não tem todos os conhecimentos, você precisa ir começar e É Eu lapidar. acho que tem as lapidando, duas situações, a construção e a desconstrução. Pra Sim. poder chegar na lapidação. É. ali. A gente tem mentes brilhantes, cara. A gente vai falando aqui, já falamos de alguns. Seja Leonardo da Vinci, Rodin, Michelangelo. O professor Mário Sérgio Cortella, certa vez estava numa palestra dele, né? E ele. Que era sobre liderança. Inclusive, peguei o livro autografado e tal. É Liderança em Foco, o livro que chama. E ele fala um negócio que eu acho que ele tirou dos textos do apóstolo Paulo, se eu não me engano. Ele fala: o que importa é a obra, o resto só sobra. Olha que frase, o que importa é a obra, o resto só sobra. Então, ó, você tem que ter uma obra para tua vida. Também tá ligado a propósito. Se você tem um propósito, a propósito, isso é a sua obra. O resto é só sobra. Mas tem gente que não enxerga assim, ele não abre mão de certas coisas para seguir o propósito. Aí ferrou, né, mano? Aí ferrou. Aí você não vai ter autoridade, você não vai ter influência, não vai ter persuasão, você não vai ter foco. Eu acho que é dos textos do apóstolo Paulo, porque ele é teólogo, né, o professor Mário Sérgio Cortella. E eu acho que ele tirou nas entrelinhas do texto do apóstolo Paulo essa coisa, que o que importa é a obra, o resto só sobra. Eu falei, pô, bacana, né? E anotei lá. Então a gente tem N exemplos, né? Tem. Falamos de Leônidas e Xerxes, olha quanta coisa nós falamos aqui hoje, né? Quantos exemplos. Cara, e aí você comentou um ponto, né? Que hoje tá mudando um pouco a questão da liderança, de passar, né? Do legado, de fazer essa transferência. E você comentou do cara que começou na empresa e hoje está se tornando um CEO. É. Esse cara é um puta de um líder, velho. Porque merda. não tem como contestar esse cara, Não. né? Porque, cara, Ele o cara conhece passou por tudo, todos os né? processos. A Meritocracia. autoridade tá definida, não tem como não ter autoridade. É isso aí. Né? Aí vem a questão da influência. Cara, o cara vai influenciar porque as pessoas, querendo ou não, vão olhar e falar, caramba, eu preciso chegar ali também. E eu a quero história, saber. que, e a A história que ele desse cara. percorreu. Começou lá embaixo, foi indo, chegou. É isso. Então é isso, gente. Assim, liderança, ela é uma arte. Sim, é uma arte porque não é fácil. Mas além dela ser uma arte, ela é perfeitamente, vamos dizer assim, colocada em disciplina, ela é perfeitamente aprendida, mas você vai ter que ter coragem de suportar o processo. Então, a motivação é importante, mas a disciplina ainda é um... Eu tenho É uma um pergunta grau. pra você. Bora. Ó, tem alguns casos que ocorre isso. Às vezes vem um cara, ele era líder já em uma outra área, ele era bom lá. E aí, de repente, o dono da empresa ou o gerente olha pra ele e fala, cara, esse cara é um bom líder. Eu vou Exato. trazer ele pra cá e vou colocar ele pra liderar dentro da minha empresa. Exato. Só que esse cara tem um gap. O gap que ele não tem experiência dentro desse negócio. Perfeito. Como que esse cara faz pra ganhar a autoridade das pessoas? Cara, aí você vê como é que são as coisas. São erros sucessórios, né? Porque quem avaliou num plano muito pequeno, muito raso. Quem avaliou. Só que na hora que ele avaliou de forma mais rasa, ele levou para você e faz o convite para você. Primeiro você inflama seu ego, você fica grato pelo reconhecimento. E aí os dois é o auto-engano de quem avaliou e o auto-engano de quem está aceitando. Por isso que hoje quando eu vou treinar pessoas na minha mentoria, e acontece, eu tô com um caso lá de uma pessoa que está dentro da Unilever, como é que é? Ele está dentro da DHL e só que ele é um profissional da DHL dentro da Unilever. Ele tem que cuidar de um site que a gente fala uma unidade dentro da Unilever, mas profissional DHL. E ele era líder de setor. E alguém chegou para ele e falou assim, não, você tem perfil, cara, você tá potencializando pra caramba, você tem perfil para ser supervisor. Então, não deu o tempo certo, fez uma avaliação rasa, ele também, né, o auto-engano das duas partes. Quando ele vai pro processo para ser supervisor, ele começa a declinar, ele começa a perceber que ele não tem perfil para aquilo. Ou ele poderia ter se fosse melhor treinado, se tivesse um plano de carreira mais claro. Então tem muita empresa que não desenha um plano de carreira e de cargos e salários. E simplesmente coloca o crachá. Hoje você vai sair dessa função para essa e não prepara. E é comportamento, cara. Porque se você não trabalhar o comportamento dele, não der tempo, é o tal do rapport, follow-up, feedback. É isso, você tem que fazer esse processo. Então, isso acontece direto. Direto eu pego casos assim. Aí o cara, pô, que besteira que eu fiz ter aceitado essa proposta. O cara fica desmotivado depois. E às vezes, muitos Porque o time não aceita deprimem. ele, né? Muitos deprimem, muitos caem em depressão, cara.
Muitos caem em E depressão. coloca em xeque o quanto ele é bom, né? Exato. Agora, autoconhecimento, disciplina, desenvolvimento humano, mentoria, coaching, filosofia, pensamento estoico, enfim. Entra o autoconhecimento aí, porque se Tudo, o cara toda hora. se o cara parar pra pensar, pô, será que faz sentido pra mim essa parada? Infla o Será ego, que velho. vai dar certo? Então, tem que calar o ego. Exatamente. E o Se ego você do ser conseguir humano é calar o difícil, ego, cara. o É ego, difícil. O nosso ego é difícil. Porque a gente quer confete, a gente quer holofote, a gente quer luz, a gente, né? Só que é aquele negócio, cara. E aí, você tá preparado? O Joel J fala um negócio bacana, né? Outro dia ele colocou uma frase assim nos stories dele, né? Ah, todo mundo diz, tá com medo, vai com medo mesmo. Ele falou, não, tá errado. Tá com medo, vai, mas vai preparado. Boa. Né? O Joel J que fala isso aí. Então, você tá com medo, Boa. beleza. Você ser destemido não quer dizer que você não tem medo de nada. Não vira idiota motivado, né? Exato. O destemido é o cara que tem medo, mas ele tem um medo que não paralisa. É diferente. Agora, aquele medinho para se fazer perguntas, né, para não cair no auto-engano também. Bom, mas será que isso é para mim? O cara tá te dando tudo ali. Pô, vai chegar em casa, vou ganhar mais e tal. Mas aí, será que ele fez todas as análises possíveis? Você coloca em xeque muita coisa, né, Coloca cara? em xeque muita Talvez coisa. você não tenha o tempo necessário para poder desenvolver o suficiente ali para performar naquela área. Exatamente. Entende? Então, tem processos de RH nas empresas que tem muito isso. O RH ele faz uns testes aqui, é importante os testes, a entrevista, a análise, plano de carreira. Por isso que tem o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Empresas sérias, e eu aplico isso nas empresas que eu mentoro, você cria o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, porque dentro de um CPF existem vários CPF. Cada CPF tem uma subjetividade, uma mentalidade, um comportamento. Então eu não posso cobrar um PDI seu igual ao dele. São pessoas diferentes. Então, para você não cair no auto-engano e dar um cargo de forma aleatória, você vai ver o PDI desse cara. É isso aí. E essas análises ajudam, viu, cara? Errou em recrutamento, vai ter que pagar caro, né? Tem que treinar. Nossa, e sai caro. E sai caro. Por isso que hoje a inteligência artificial, através do LinkedIn, faz muito disso, né? Ela fisga os melhores perfis para a empresa, através da inteligência artificial, onde o RH já pega aquele perfil do LinkedIn, analisa todo esse profissional. Aí sim, ele vai para a segunda, terceira, quarta fase do processo. E aí depois ele tem entrevista em campo com o líder dele, entrevista com o RH, entrevista com o líder. Cara, e tem que ter fases, né? Eu tô no processo de recrutamento de novos... São corretores, né? Especialistas no mercado imobiliário. Perfeito. E eu vejo que assim, eu errei muito para poder agora começar. Comprei uma mentoria recentemente para poder aprender, entender como funciona de fato as empresas que mais performam no mercado imobiliário. Decisão sábia. Cara, porque você precisa encurtar o caminho, não tem jeito. E eu ouvindo os caras, antes mesmo de chegar na mentoria, cara, o processo passa por pelo menos umas 5 etapas. Exatamente. Pelo menos umas 5 etapas mesmo. antes do cara filtro, vir. né? Exatamente. É um puta de um filtro. Ele falou, cara, a gente pega 100 pessoas, de 100 fica 4. É isso aí. Nossa, dá uma peneirada boa. Uma puta no peneirada, Só não que tem tem jeito. o seguinte, o risco seu vai cair bastante, porque você filtrou bem. É 100% de certeza que vai dar... Não, nada é 100%. Mas você quebra bastante o risco e aí você pode falar que você tem uma visão de uma empresa com menos turnover, que você retém o talento, você promove o talento. É isso aí. Você coloca mais energia pra fazer isso, mas no final compensa. No final compensa, cara. E é uma energia gasta com assertividade. E é uma energia que não quebra. E não é de auto-engano. Uhum. É uma energia bacana, é uma frequência legal. Porque é isso que tá, né, meu? Para liderar e ser bem liderado, precisa ter frequência. Frequência. Bob Proctor, um dos caras que eu sou. Nossa, eu curto ouvir esse... Top. Cara, Bob Proctor, ele fala muito de frequência, cara. Qual é a frequência, energia que você tá colocando? Isso aí, cara. Se faltou frequência, faltou energia, ferrou. Pra gente poder ir caminhando pro fim, tá da hora esse bate-papo, hein? Tá top. Legal, show de bola, cara. cara. Sensacional. Eu gosto desse assunto. Faltou amendoim, faltou alguma coisa aqui pra gente... Não esquece desses três, né, Esquece de trazer, vou deixar aqui na próxima. E aí, faltou você se inscrever no canal aí, seu brabo. Verdade. Faz favor, hein? Se inscreve aí, clica aí no botãozinho aí, ativa o sininho de notificação. Deixa um comentário pro brother nosso aqui, o Rogério. Faz uma pergunta cabulosa pra ele. Segue ele nas redes sociais. Compartilha esse conteúdo, porque, é de extrema relevância. Isso aqui é ouro. Hoje tá entregando tudo. É isso aí. Ô, Rogério, pra gente ir caminhando pro fim, quais 3 habilidades essenciais que você acredita que um líder precisa desenvolver, cara? Pra se destacar. Um líder que é empresário, um líder que tá, sei lá, tem uma causa, quer direcionar um povo, independente de qual setor que ele tá agindo como líder. Cara, a primeira coisa, tem que entender que existe uma teoria do conjunto.
A teoria dos conjuntos é habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então você precisa entender quais são as soft skills que você detém, quais são as hard skills que você detém. As que você não detém, quais são as que você precisa adquirir, né? Porque eu posso modelar isso em outras pessoas. Posso modelar, por Pode exemplo, no crer. Bernardinho, no professor Mário Sérgio Cortella, no Leônidas. E posso também estudar os que foram maus líderes, né? Para saber. Porque às vezes você não sabe o que você quer, mas só de você saber o que você não quer já ajuda pra Já caramba. ajuda pra caramba. Né? Já ajuda Então, pra não é verdade? Então, Resolve os assim, problemas, hein? mas ó, habilidade de comunicação, capacidade analítica. Por exemplo, a capacidade analítica é de você entrar no ambiente e ler o ambiente. Se você não tem leitura do ambiente que você está sendo inserido, você não vai se integrar na maneira que precisava. E não vai conseguir chamar a atenção das pessoas para você ser um bom líder. Então você tem que ter capacidade analítica, você tem que ter uma boa comunicação. E para ser bom comunicador não precisa ser falante. Nossa, o cara fala pra... Às vezes, cara, você fala 30 segundos com intensidade, ensina mais do que você ficar meia hora com redundância, enchendo linguiça. Conversa fiada. O comunicador é diferente do falante. Né? Existem pessoas que são falantes, existem pessoas que são comunicadores. Então, a comunicação, capacidade analítica e eu diria assim também uma coisa que é fantástica você trabalhar é a parte da empatia, né? E escutativa. Acho que são esses quatro. Empatia e escutativa. Porque empatia não é só se colocar no lugar do outro. É você saber que você também está inserido naquilo ali. Porque se você não for empático com ele, o resultado dele cai. Isso vai afetar o líder também. E se o líder não sabe fazer o que ele estava fazendo, é aquele caso, né? Eu dou uma ordem, mas eu tenho que saber como faz. Isso também tem a ver com empatia. E outra coisa, a escutativa, né? Muitas das vezes, ouvindo mais, você vai ser muito melhor líder do que falando mais. Porque daí eu falo de forma assertiva, situacional. É o que você falou do comunicador, né? Em Exatamente. 30 segundos vai na alma. Exatamente. Então você pode ver, o Bernardinho é um cara que ele fala e ele vai na dor lá do cara. Joel J, Bernardinho. Existem grandes oradores. O próprio Flávio Caras Augusto, ouvem, que né? citamos aqui, empreendedores. Agora, cara, aquela história, né, meu? Você precisa entender, você precisa buscar se autoconhecer. Porque muitas das vezes a gente tem essa, né, para fechar, a gente tem essa coisa. Pergunta básica de processo seletivo. Quais são os seus 3 pontos positivos, os seus 3 pontos negativos? O nego já vem com se decorar de casa, né? Aí a pessoa pega umas palavrinhas bonitas lá e depois se perde na hora da estrutura da entrevista, né? Então, tem hora que ela confunde o que é fraqueza, o que é, né, o que é ponto positivo, né? Então, assim, tem que entender, tem que praticar autoconhecimento, cara. Sem autoconhecimento, você não adquire novos comportamentos. Sem novos comportamentos, velhos resultados. Novos comportamentos, novos resultados. É isso. Top. É isso aí. Top, foi muito bom hoje, cara. Vamos aqui. Tem mais alguma pergunta? Cara, eu tô extremamente satisfeito. É isso aí. Que legal, É gente. isso aí. Bacana da saber que eu tô hora, contribuindo cara, com foi vocês. muito bom mesmo. Prof. Rogério Novaes no Instagram. Aí, ó. Pronto. Prof. Rogério Novaes. Segue Agora o enche homem ele aí. de pergunta lá, hein? E enche de pergunta aí nos comentários também. Ajuda a gente, né? Vocês sabem que isso dá mais relevância pro YouTube, Pô, né? aumenta, o algoritmo entende que o negócio tá bom. E foi bom demais hoje, pô. Foi top. Pô, que top. bacana. Você quer Vamos passar mais bombar. alguma mensagem pro pessoal aí? Eu acho que a leitura também, né, galera? Tem que ler, gente. Tem que buscar leitura. Menos rede social, sabe? Livros. Tem livros que Exercitar estão aí, ó há umas dezenas, sei lá, décadas. Alguns aí são mais antigos do que muitas civilizações aí, né? A Bíblia é um grande livro, né? Tem muito, tá tudo lá. Você pega histórias, né? Estudar um pouco a queda de alguns impérios, né? Países que foram grandes impérios, o Império Maia, o Império Inca, a dinastia chinesa, isso ensina muita coisa pra gente. Príncipe de Maquiavel, tem tantos, né, ensinamentos nos livros, né? O Monge Executivo, as Puta, foi um dos primeiros livros que eu li, cara. as 16 leis do êxito de Napoleão Hill, a lei do triunfo do Napoleão Hill. Tá ali, meu. Esses caras estão ali inspirando. Então, às vezes, a gente também precisa beber um pouco da sabedoria dos povos que passaram por aqui antes de nós, né? Nem tudo é feito só de pioneirismo. A gente também tem que saber buscar na fonte algumas coisas. Né? A Bíblia fala pra não retirar os marcos antigos, Exatamente. porque isso vem trazendo sabedoria já Exatamente. desde lá de trás e pode ser aplicado até hoje. Com certeza.
Então, muita leitura também faz bem. Cara, e é um negócio, né? Nós, eu e o Eduardo estamos participando de um desafio de 60 dias, né? E aí nesse desafio tem 1 hora de leitura por dia. Cara, a nossa vida é muita coisa pra fazer, é muita tarefa, muitas responsabilidades. A gente tem que achar um tempo dentro disso. Com certeza. E você desenvolve sua estratégia. Lê 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, 15 minutos antes de dormir, dá um jeito. Exatamente. Né? E o nosso cérebro é uma outra parada. Às vezes a pessoa que não tá acostumada a ler, ela, cara, o cérebro dela não quer isso. Não Ele quer. quer economizar energia, ele quer fazer coisas que são fáceis. Quer pegar o Instagram e ficar rolando feed, rolando reels. É isso. É a lei do mínimo esforço. É isso. O líder, ele não entrega a lei do mínimo esforço. Ele entrega a lei da proatividade, a lei da audição ativa, da comunicação plena, tudo isso daí. Então a gente não pode, é o que eu falo, lugar tranquilo não faz bom líder, né? É isso aí. Mar Cara, tem calmo que ter não faz bom marinheiro, né? Esses dias um amigo meu me perguntou: Ô, Negrão, como é que você faz pra ler, cara? Você é comerciante, eu também sou, é difícil ler, não sei o quê. Como que você faz, cara? Falei pra ele o seguinte: não é só sobre ler um livro. Pra mim, acessar um livro é acessar um conhecimento. E esse conhecimento me leva pro meu propósito. Exatamente. O que me faz ler é o meu legado. É isso aí. Quando eu morrer, eu quero que a minha voz continue falando. É Através de livros, através de vídeos, de um podcast como esse, das sementes que eu plantei no coração de outras pessoas. É isso que me motiva a ler um livro. Com isso certeza. é o meu grande porquê. Tem que ter, cara. Tem que ter. O professor Mário Sérgio Cortella, citando ele novamente, ele fala isso, né? Não queira ser famoso, queira ser importante pra alguém. Pô, é isso aí. E hoje todo mundo quer ser influencer, né? Todo mundo quer ser famosinho na internet. E você não tá sendo importante pra ninguém, né? Mas o Eduardo falou o grande lance. É o propósito por trás da coisa. Exatamente. Se você não tiver propósito, vai ler pra quê? Exatamente. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Se você não tem um propósito... E aí é aquela parada, né? Se você não tem pra onde levar isso, pra quem levar isso daí, pra quem transbordar, fica difícil, aí você vai parando mesmo. Exatamente. Só que o que pega, cara, é você aprender a trocar aquilo que te dá prazer imediato. Exato. Por aquilo que vai te, de repente não é o prazer imediato, mas vai te trazer um prazer a longo prazo. Isso aí. Né? E o nosso cérebro ele funciona através de recompensa. Cara, coloca recompensa. Poder Primeiro eu do leio, hábito. depois eu faço aquilo que eu quero fazer. Pronto. Poder do hábito. O livro Poder do Hábito fala exatamente isso. Tem que criar um looping ali na sua rotina, na mudança de hábito para gerar novos comportamentos, novos resultados. E aí a recompensa, né? Mas não tem recompensa grande com um esforço pequeno. Não tem jeito. É proporcional, né? É proporcional, galera. É isso aí. Não dá pra pegar atalho toda hora, né, meu? Ficar jogando na banheira toda hora. Né? É isso aí. Professor, bravo. Né? Foi top demais. Legal, compartilhou gente. muito, colaborou muito com a gente. E eu tô saindo daqui cheio. Opa, que E bom, amanhã eu vou transbordar na vida de alguém. Porque não adianta você encher, fica com o cérebro obeso. Então, gente, vocês que estão aí, pega isso daqui. Isso aí. Não só compartilha o link, mas comenta com as pessoas que você aprendeu. Seja brabo, velho. Seja brabo. Transborda na vida dos outros. Vamos transbordar. É sobre isso, né? É sobre isso. Top. Gente, valeu. Valeu. Legal. Gente, já passou o seu Instagram, já passou, falou um pouco do que Rogério faz. Né? É isso aí, considerações finais aí, Du. Vamos. Cara, muito obrigado, Rogério. Pô, show de bola. Foi top demais esse assunto. Agregou muito na minha vida, acho que vai agregar muito na vida da galera que acompanha a gente aqui. É isso aí, galera. Foi um prazer enorme estar conversando contigo. Poxa. Meu, prazer, é um exemplo, cara. Prazer um exemplo, inenarrável. Pra cima. Eu tenho certeza que você vai deixar o legado no coração de muitas pessoas. Com certeza, esse é meu propósito. Fato. É isso aí. Ajudar pessoas, capacitar pessoas, cuidar de pessoas, né? É isso, a gente tá aqui pra isso. Tenho certeza absoluta que hoje eu vou pra casa com o dever cumprido. E sextou, né? Essa energia aí que tem que modelar. Sextou. Valeu. O sofá não vai chegar tão cedo hoje ainda, não. Isso aí. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Valeu.